Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é minha atualização sobre a situação da frente na guerra da Ucrânia, para este dia 15 de junho de 2025. E hoje temos algumas coisas importantes que precisamos comentar. Vamos falar sobre novos avanços ao longo da frente, tanto na região de Donetsk como na região de Sumy, onde, em Sumy, ocorreu um avanço bastante chamativo que vamos comentar em breve. Mas, além de tudo isso, vamos falar também sobre certa informação relacionada à construção de diferentes linhas de defesa por parte do exército ucraniano, na região de Dnipropetrovsk, e tudo o que isso pode significar. Foram divulgadas informações muito interessantes a esse respeito durante as últimas horas. Mas, antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você acompanha o canal regularmente, se gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, clica no botão de inscrição. Isso seria uma ajuda tremenda para mim. Não vamos perder mais tempo. Vamos diretamente para o que é o frente. E, para começar, vamos até a zona de Alexivka, onde foi observado que o exército russo conseguiu uma série de avanços recentemente. Tudo isso nós já comentamos anteriormente. Primeiro, a captura de Alexivka, os avanços em direção a Selenikut, e esses avanços que o exército russo realizou na retaguarda de Selenikut e Novrainka, que deixaram essas localidades sob o que chamamos de Zona Cinza. Falamos bastante sobre este setor. Comentamos sobre as tentativas russas de cruzar em direção a Dnipropetrovsk. Falamos também sobre o Frente de Komer, que está sendo uma zona bastante fluida na linha de contato. E o que foi que aconteceu nas últimas horas? Bem, os russos, durante o dia de ontem e parte de hoje, conseguiram capturar certas posições ao norte de Selenikut e Alexivka, como reportam fontes como Ziak Maps. Pelo menos, eu não saberia dizer se foi especificamente durante estas últimas horas, mas tudo isso tem sido reportado agora. E com isso, os russos avançaram alguns quilômetros quadrados nessa direção, onde estão tentando expulsar as forças ucranianas de toda essa região de Donetsk, nesse ponto específico. Isso já sabemos, e vimos, inclusive ontem, quando comentamos sobre uma retirada do exército ucraniano nas imediações dessa zona em direção a Dnipropetrovsk. Sabemos que há diferentes pontos onde os russos estão pressionando, como Komar, como Alexivka, como Selenikut, onde já conseguiram avançar, e também na zona de Gorizhov. Portanto, essa parte do frente continua sendo uma das que apresentam combates mais intensos, onde, como comentamos, o objetivo dos russos parece ser alcançar a região de Dnipropetrovsk em múltiplos pontos e tentar nivelar todo o frente em direção a esses setores. Mas também há um avanço acontecendo na zona de Konstantinivka. Como temos falado bastante sobre o setor de Konstantinivka, vou resumir um pouco. Já falamos muito sobre o esforço russo para avançar em direção ao sul dessa cidade. Comentamos sobre isso nos últimos meses. Trata-se de uma zona do frente que, pelo menos para mim, é uma das mais importantes. E recentemente se falou muito sobre os avanços na batalha por Yablunivka, onde as forças ucranianas parecem ter estabilizado o frente. Falamos sobre diferentes avanços russos ao redor dessa área, e hoje há um pouco mais do mesmo, onde, desde Romanivka, os russos avançaram para o norte, capturando certas posições e alguns quilômetros quadrados, o que obviamente faz parte dessa intenção de alcançar o sul de Konstantinivka. Porém, esse avanço específico tem outra intenção, ou melhor, outro efeito, se quisermos chamar assim, além de avançar em direção a Konstantinivka. E tudo isso tem a ver com os flancos de Toretsk. Isso também já comentamos bastante, que o empurre russo do sul para o norte, buscando alcançar Konstantinivka, também tem um efeito secundário, que é avançar sobre os flancos da cidade de Toretsk. Toretsk, como bem sabemos, é uma cidade muito importante, uma verdadeira fortaleza para o exército ucraniano, que o exército russo chegou a capturar após longas batalhas de vários meses. No entanto, de maneira bastante audaciosa, o exército ucraniano conseguiu se infiltrar novamente em Toretsk, aproveitando certas descoordenações do exército russo, que não assegurou bem seus flancos, rotacionou suas tropas, e essas infiltrações se transformaram em ataques e movimentos importantes. Foi assim que o exército ucraniano conseguiu entrar novamente em Toretsk
e reativou uma batalha que já parecia estar encerrada. Isso aconteceu por volta de janeiro, no início deste ano. E agora já estamos em junho, e os russos ainda não conseguiram recapturar completamente Toretsk, onde continuam ocorrendo combates extremamente intensos dentro da cidade. Mas, nesse contexto, observamos como os russos, nesse eixo ao sul de Konstantinivka, têm avançado contra o flanco de Toretsk, colocando a defesa ucraniana numa situação bastante complexa, porque as rotas de abastecimento ucranianas, até certo ponto, estão sendo pressionadas pelas posições russas no flanco de Toretsk. Pelo norte, os ucranianos ainda têm um certo grau de liberdade. Mas, ao sul e a oeste de Toretsk, os russos já estão estabelecendo algumas posições, semicercos e algumas situações que tornam a logística extremamente complicada. Considerando as posições que os russos ocupam dentro de Toretsk, ao norte de Toretsk, e também as posições que mantêm a oeste e ao sul. Ontem falamos sobre avanços nessa direção. Avanços que, claro, não foram exatamente os mesmos, mas hoje vimos um segundo dia consecutivo com progressos nessa área, onde o exército russo, com esse avanço desde Romanivka, se aproxima de Katernivka. E localidades como Novospassky e Chebirnivka estão numa situação bastante delicada, podendo ser pressionadas de várias direções. No passado, vimos como os russos tentaram assaltar diretamente Chebirnivka, e embora tenham obtido sucesso por um tempo, depois foram contra-atacados. E aqui é onde, novamente, os russos recorrem àquela estratégia que utilizam repetidamente. Quando o exército ucraniano consegue defender os assaltos diretos, os russos buscam avançar pelos flancos. E é isso que estamos observando. Este último avanço contribui exatamente para isso, onde, lendo as fontes, como já comentei, e observando o mapa, percebe-se que a defesa ucraniana pode, mais cedo ou mais tarde, acabar em uma situação extremamente complicada em todo o flanco de Toretsk. Se essa situação continuar se desenvolvendo, então poderia ser que, finalmente, o exército ucraniano se veja obrigado a abandonar todo este setor, e com isso, o exército russo finalmente consiga assegurar o controle sobre Toretsk. Mas será necessário ver o que acaba acontecendo. Minha interpretação, dadas as circunstâncias nesta zona do fronte, dadas as circunstâncias no fronte em geral, é que o exército russo vai conseguir esse objetivo. Pelo menos, deveria consegui-lo. Agora, qual é a grande questão? Como muitas vezes ocorre, a pergunta é sobre tempo. Quanto tempo? A que custo? Quantos recursos vão ter que ser utilizados para alcançar esse objetivo? Será que será possível preparar outras linhas defensivas na retaguarda? E assim por diante. Muitas vezes, nós vimos que nesta guerra, certos avanços são inegavelmente iminentes, ou seja, vão ocorrer mais cedo ou mais tarde. Mas essa pergunta sobre se será mais cedo ou mais tarde acaba sendo absolutamente fundamental para o que pode acontecer com o restante da linha de contato nestes setores específicos. Sim, acredito que aqui se repete exatamente essa lógica. Acredito que, dadas as circunstâncias no fronte e a forma como já está se configurando esta batalha, que a Ucrânia terá que abandonar partes importantes deste setor, como Chernivka e também Novospassky. Mas, como eu já comentei antes, no fim das contas, o verdadeiro debate é sobre quanto tempo isso vai demorar e quantos recursos vão ter que ser empregados para conseguir tudo isso. E também, o que a Ucrânia vai fazer com esse tempo que conseguir ganhar. Será que vão preparar mais fortificações? Será que vão enviar mais reforços? E assim por diante. Dito isso, agora vamos para a região de Sumy, onde, como todos sabemos, o exército russo está lançando diversas operações ofensivas. Já falamos bastante sobre isso. Eles vêm gerando uma quantidade de avanços bastante significativa, especialmente no que se refere ao objetivo de criar uma espécie de colchão de segurança na fronteira. Algo que nós já comentamos, que os ucranianos também já comentaram, que os próprios russos comentaram, e que inclusive Vladimir Putin mencionou, deixando claro que essa seria sua intenção ou a intenção do exército russo na região de Sumy. Porém, o interessante é que, com batalhas como a de Yanukivka, esse eixo principal de avanço por parte do exército russo acabou se desacelerando. Já não estamos vendo a mesma profundidade de avanço que víamos anteriormente. E isso pode ser por diferentes motivos.
porque o exército ucraniano conseguiu estabilizar o fronte, porque enviaram reforços ou porque os russos estão rotacionando tropas, e assim por diante. Mas, durante as últimas horas, ocorreu um novo avanço, e este avanço se deu em outra direção. Foi um pouco mais para o leste, onde os russos conseguiram capturar uma quantidade considerável de território. Primeiro, conseguiram capturar algumas porções da cidade de Kursk, que ainda estavam na chamada Zona Cinzenta, ou que tinham sido abandonadas pelo exército ucraniano, e a partir dali, também conseguiram avançar alguns quilômetros, aproximando-se do flanco da localidade de Alejandria. Ou seja, o que estamos vendo com isso? Que o exército russo conseguiu cruzar na região de Sumy, mas em outra direção. E isso pode ser uma resposta direta, embora, obviamente, ainda não possamos confirmar, ao fato de que seu eixo principal de avanço não está apresentando tanto progresso nas últimas horas, ou nos últimos dias. E talvez a intenção seja justamente abrir um novo flanco para retomar diferentes avanços dentro da região de Sumy. Sabemos que, tanto nós quanto as autoridades russas e diversas outras fontes, comentamos abertamente que o exército russo busca criar esse colchão de segurança na fronteira. E sim, acredito que essa intenção realmente existe. Mas, como já comentei no passado, e pelo menos na minha percepção e segundo o que leio em diferentes fontes, o argumento mais convincente que aparece, na minha opinião, é que o exército russo, na verdade, busca desviar a atenção das forças ucranianas. Eles querem que a Ucrânia concentre tropas neste setor, para que, consequentemente, o exército ucraniano tenha menos capacidade para defender outras frentes, como Donetsk. Menos tropas, menos equipamentos, menos drones, menos munição. E assim, os russos podem aproveitar essa vantagem material que possuem nesta guerra para abrir diferentes pontos no fronte, abrir novos flancos, obrigando o exército ucraniano a reorganizar suas defesas. Isso é algo que já vimos em várias ocasiões. E, na minha opinião, este avanço em Sumy responde, até certo ponto, exatamente a essa lógica. Acredito que todos nós já ouvimos e lemos as informações de que há cerca de 100 mil soldados russos posicionados na região de Sumy e também na região de Kharkiv, nos arredores, preparando-se para atacar. Ou, na verdade, já atacando. E claro, trata-se de uma quantidade de tropas bastante significativa, mas, às vezes, esse número, por si só, não é suficiente para alcançar determinados objetivos, como, por exemplo, tomar a cidade de Sumy em si ou ir ocupando cada vez mais território. Obviamente, esse número ajuda muito, mas também possui suas limitações. E é exatamente aqui que, na minha visão, faz ainda mais sentido a tese de que os russos estão buscando, na verdade, desviar a atenção ucraniana da cidade de Konstantinivka. Pelo menos, essa é minha análise, e também é algo que encontrei refletido em várias outras fontes que compartilham essa mesma interpretação. Esse seria, de fato, o verdadeiro objetivo dos russos para os próximos meses: alcançar essa cidade. E, no fim das contas, o que estou tentando explicar é que parece bastante evidente que estas incursões na região de Sumy, estas ofensivas, buscam obrigar o exército ucraniano a não ter tantos recursos disponíveis para Konstantinivka. Eles querem que os ucranianos não consigam responder de forma eficiente a diferentes rompimentos nas linhas defensivas, por exemplo. E, dentro desse contexto, essa estratégia de cruzar em diferentes pontos, talvez em locais que agora não estão tão bem defendidos, como na zona que acabamos de comentar, em Gornal, avançando em direção a Alejandria, até certo ponto contribui exatamente para isso. Faz parte dessa tarefa de obrigar o exército ucraniano a se reorganizar constantemente. De repente, reorganizando as defesas em direção a Alejandria, acabam ficando expostas certas partes do eixo principal de avanço. E aí, depois, o exército ucraniano é obrigado a cobrir essas brechas com tropas retiradas de outro lugar. E eu acredito que essa é exatamente a dinâmica que os russos estão buscando gerar. Ou, pelo menos, essa é a minha interpretação dos fatos. E, na minha opinião, este último avanço está diretamente relacionado com essa lógica. E, para encerrar o vídeo de hoje, quero falar de uma certa informação que vem de fontes ucranianas, que vem de Deep State UA, que é uma das principais fontes que existem para cobrir o que é esta guerra no Telegram. E sobre o que vamos falar especificamente? Bom,
que Deep State UA começou a publicar imagens exclusivas do que são as defesas que estão sendo preparadas pelo exército ucraniano na região de Dnipropetrovsk, onde estão sendo criadas diferentes trincheiras, bunkers, dentes de dragão, entre outros. E me chama muito a atenção que o exército ucraniano permita a publicação dessas imagens, porque elas podem ser geolocalizadas, por exemplo. E, bom, até certo ponto, já existem algumas imagens que foram geolocalizadas de diferentes defesas dentro de Dnipropetrovsk. E eu vi que isso tem sido questionado, mas, até certo ponto, eu entendo. E por quê? Bom, porque é preciso considerar também o que aconteceu na região de Kharkiv durante o ano de 2024, onde o exército russo conseguiu avançar bastante em um período de tempo muito curto, justamente porque não havia preparações defensivas em alguns pontos. E não é uma situação como a que aconteceu em Kursk, onde os russos não tinham preparações defensivas porque nunca esperaram que aquele ataque fosse acontecer. E isso levou a uma situação bastante caótica. Não. Aqui foi justamente o contrário. Supostamente havia defesas na região de Kharkiv, mas o que aconteceu foi que essas defesas, na verdade, muitas vezes só existiam no papel, só existiam na teoria. E quem estava acompanhando esta guerra durante o mês de maio do ano de 2024, seja através deste canal ou de qualquer outro, sabe que começaram a ser publicadas muitas imagens, inclusive denunciadas pelas próprias fontes ucranianas, mostrando que essas supostas defesas, como dentes de dragão, sequer tinham sido instaladas. Simplesmente estavam empilhadas em certos locais, onde supostamente já deveriam ter sido estabelecidas. E houve um debate bastante intenso na época em torno do papel dos contratistas, ou seja, dos empreiteiros que tinham sido contratados para fazer esse trabalho, para construir essas fortificações. E simplesmente, em muitos pontos, eles não instalaram, não realizaram essas preparações defensivas. E, para cumprir com os contratos ou com o que era exigido deles, simplesmente deixaram os dentes de dragão empilhados, sem instalá-los corretamente. E isso, obviamente, expôs bastante as defesas ucranianas. Isso gerou muito alvoroço, muito escândalo na época, logicamente. Pessoas que, por ganância, por interesse próprio, não só não cumpriram com o trabalho que lhes havia sido atribuído e pago, mas também deixaram expostos seus soldados, seu país, seu território e tudo mais. E eu acredito que esta publicação das imagens das defesas em Dnipropetrovsk responde exatamente a isso. Oferecer um pouco mais de segurança, ou pelo menos transmitir uma sensação de segurança para o público, de que algo parecido não vai acontecer naquela região. Porque muito tem se especulado sobre Dnipropetrovsk, sobre o que pode ser um possível colapso ucraniano naquela região, desde que os russos começaram a se aproximar. E agora, inclusive, cruzaram para dentro de Dnipropetrovsk. Se falou muito de que o exército ucraniano não teria defesas ali, de que não veríamos a mesma dinâmica de combate que temos visto em Donetsk, e de que em Dnipropetrovsk poderia haver um colapso ainda maior, com um avanço muito mais acelerado por parte do exército russo. E isso tem sido especulado, tem sido comentado bastante há muito tempo. E, no final das contas, eu acredito que tudo isso, a publicação dessas imagens, busca justamente transmitir um pouco mais de segurança ou, pelo menos, essa sensação de segurança para o público. Mostrar que isso não vai acontecer. Mostrar que não está acontecendo algo parecido com o que aconteceu em Kharkiv, onde as defesas simplesmente não estavam preparadas. E nós já sabemos muito bem no que tudo aquilo resultou. Assim que eu acredito que a questão é mais ou menos essa, porque eu vi que tudo isso sobre publicar as imagens tem sido bastante criticado. E eu acredito que essa é a razão principal do porquê estamos vendo tudo isso. Mas, enfim, isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que possamos nos ver novamente amanhã. Muito obrigado. Até mais.